Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 1 Timóteo, no capítulo 6, o versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Nós vimos aqui que Deus habita em luz inacessível. Deus é imortal, Ele é eterno, Ele vive em lugar em que homem algum jamais chegou. Ora, como Deus habita em luz inacessível, nós temos que nos fazer uma pergunta: como somos capazes de conhecer a Deus? Como Deus nunca foi visto por homem algum, como é que nós temos condição de conhecê-lo? Paulo, quando ele foi em Atenas, ele encontrou um lugar que não tinha nada senão um escrito dizendo: ao Deus desconhecido. E ele disse: a esse Deus desconhecido é que venho anunciar a vocês. Ora, como que esse Deus desconhecido, ele se torna conhecível por nós? Jó, dizendo acerca desta incapacidade que o ser humano tem de conhecer a Deus, no versículo 11 do capítulo 9, ele diz: eis que ele, Deus, passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Deus, ele comanda todas as coisas, o universo, e nós não conhecemos ele se ele não se revelar. Contudo, e graças a Deus, Deus se revela a nós por meio das Escrituras, a Bíblia. Em 2 Pedro 1,21 está escrito: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus, que é as Escrituras, a Bíblia, ela foi revelada por Deus por inspiração dada aos homens santos de Deus pela manifestação por meio do Espírito Santo. E com quais palavras nós podemos sintetizar a Bíblia em todo o seu conteúdo? Se nós fôssemos resumir a Bíblia, com que palavras nós poderíamos sintetizá-las? A Bíblia nos aponta o caminho que nos leva a Deus, porque ela é a revelação que procede de Deus. A Bíblia nos ensina a verdade de Deus, porque em Deus há verdade. A Bíblia nos faz ter a vida eterna. Ela testifica de Cristo, o Filho de Deus. Portanto, nós podemos sintetizar a Bíblia como sendo o caminho, a verdade e a vida. Ora, o próprio Jesus fez essa declaração quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, sendo Jesus este caminho que nos conduz a Deus, sendo Jesus a própria verdade que procede de Deus, sendo Jesus a vida que é transmitida por Deus, ele é o que a Bíblia espelha. Portanto, quando entramos no caminho que é Jesus, precisamos conhecer a verdade para termos fé desenvolvida. A nossa fé é desenvolvida com base na verdade. Entenda uma coisa: a nossa mente, ela só descansa na verdade. E a verdade só é conhecida por meio da fé. E para ter fé, é preciso compreender a verdade. Parece que criamos um círculo virtuoso. Para termos descanso na mente, precisamos da verdade. Para termos verdade, precisamos da fé, que é o dom de Deus e que é dada por Deus. Mas a fé vem pelo ouvir a verdade, a pregação, que é Cristo. Portanto, a fé é divinamente revelada pela verdade. E a revelação é a doutrina sagrada racionalmente adquirida. Nós temos dito de que a opinião não é fé, a ciência não é fé. A ciência busca conhecer a verdade por meio de análise de laboratório. A opinião, ela só sabe
que uma coisa pode ser muitas outras coisas e ela se perde naquilo que ela tenta entender. A fé, ela é uma racionalidade adquirida, ela é um aprendizado de quem Deus é, naquilo que Ele revela para nós, qual é o caminho de Deus que nós devemos percorrer, qual é a verdade que nós precisamos conhecer e qual é a vida que ela é transmitida a nós por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Portanto, nós podemos agora compreender o salmista. Ele diz: bem-aventurado que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E nós vamos conhecer, por meio da palavra de Deus, desenvolvendo a nossa mente de forma que nós tenhamos em Deus um culto racional e a nossa fé cresça no Senhor. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.